Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então dar início a mais um culto a nosso Deus. Vamos entrar na presença do Senhor em oração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, para agradecer, louvando, adorando, exaltando e engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Também neste momento, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos purifique, ó Pai, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Visita agora, meu Deus, essa pessoa, este lar, esta família que está participando, que está cultuando o Senhor juntamente conosco neste dia. Seja o Senhor envolver com o Teu Espírito Santo, a guardar, a proteger, a livrar de todos os males. Estende também esta bênção onde quer que esteja esse familiar, essa pessoa querida, aqueles que estão em deslocamento, viajando, trabalhando, nas penitenciárias, nos hospitais, aonde estiver essa pessoa, que ela seja agora alcançada pelo Teu poder e que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos este culto para que tudo aquilo que seja feito aqui neste dia seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, dirigido pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos aqui na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí presentes, né? A irmã Cristina, a irmã Deise, a irmã Luiz, a irmã Jaqueline, a banda que está aqui do meu lado, e a você que vai participar aí através do vídeo, na plataforma que ele foi inserida aí. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. O culto hoje é o culto que nós fazemos aquela Santa Ceia do Senhor, e nós vamos então iniciar o culto nessa manhã louvando ao nosso Deus. Qual vai ser o louvor que nós faremos aqui nessa manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 39 da Harpa Cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior perdão.
nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar a igreja agora a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, no versículo de número 10. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 10. Pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, não seja, Senhor, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a revelar, a trazer, meu Deus, uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Então, seja o Senhor a me ensinar, a fazer lembrar, seja o Senhor, meu Deus, a abençoar, abrindo os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então, vamos à leitura do texto dessa manhã. Tem um subtítulo aqui na Almeida, revista e atualizada, que é Condenado, Oculto, Hipócrita. E nessa passagem também vamos ter lá no finalzinho o segundo subtítulo, que é o Convite da Graça. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos.
cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa é a palavra do Senhor nessa manhã, nesse dia, né? Uma palavra pesada, né? Aquela palavra, né, que realmente Deus está chamando a atenção. Não são dos ímpios, não, tá? Não é do povo que não o conhece, não. É uma palavra dirigida ao povo de Deus. Naquela época ali era o povo de Israel. Quem é o povo de Deus hoje? É a igreja, né? Hoje o povo de Deus é a igreja, a congregação do Senhor é a igreja. E daqui nós podemos tirar uma série de ensinamentos. Deus fala conosco aqui muito forte através desta palavra. Então Isaías está sendo usado por Deus ali. E nós vimos aí já no começo, já começa bem forte a palavra. Ele não chama meu povo, ele não chama o povo de Israel, ele não chama minha igreja, né? Igreja do Senhor Jesus. Ele chama o quê? Príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, para ouvir a palavra dele, colocar em prática a palavra dele. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram duas cidades que existiram, né? Tem um tal de contar que a Bíblia aí é só historinha, né? Do Gênesis, né? Aquelas histórias que foram escritas ali pelos pais, patriarcas. Mas nós sabemos que aquilo ali de fato aconteceu. Quem crê em Deus sabe que aquilo ali aconteceu. Que Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa da multidão dos seus pecados. A podridão que estava lá era demais, né? As coisas se deterioraram de tal jeito que matavam a troco de nada. As mulheres e os homens mudaram a sua forma natural de se relacionar. As pessoas estavam se corrompendo, as pessoas estavam roubando, mentindo descaradamente, torcendo o juízo e a justiça, condenando inocentes e absolvendo os culpados. Nada a ver com os dias atuais, né? Nada a ver, né? Só para uma reflexão. E veio essa palavra de Deus ali advertindo eles quanto aquele castigo que poderia vir se eles não se convertessem, se eles não se reconciliassem com o Senhor, o nosso Deus. Então é importante que a igreja entenda isso. Não existe aí, Deus não vai tratar diferente a pessoa que procede do mesmo jeito. Deus é justo. Então quando a pessoa, ela deliberadamente, ela recusa a Deus, nós já falamos aqui, insistimos em falar e vamos falar sempre, né? Quando é que uma pessoa recusa a Deus? Quando ela recusa o Senhor Jesus, quando ela não crê no Senhor Jesus, né? Porque ela não recebe poder. A pessoa, quando ela crê no Senhor Jesus, ela recebe o poder de Deus para ser transformada em filho de Deus. Então, quando ela está recusando, porque nós não podemos, nós não conseguimos, não é que nós não queremos, mas pode até querer, você pode até querer, mas você, eu, nós não conseguimos servir a Deus nas nossas próprias forças. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus e nós só recebemos Ele. Quem é que envia o Consolador? Eu vou, mas vou enviar para vocês um Consolador, um Espírito da verdade, que vai mostrar para a gente o que é o juízo, o que é a justiça, né? O que é o pecado. Ele vai mostrar todas as coisas, vai revelar. Então, somente quando nós cremos no Senhor Jesus é que nós recebemos esse poder. Por isso que vem uma repreensão aqui forte, tanto para aquela época, que estavam ali na iminência de serem levados cativos para a Síria, de perderem a liberdade deles, né? Como para a época atual, que é pior, tá, irmãos? É pior do que daquela época, que muitos ali tiveram até alcançaram misericórdia lá, porque
porque se converteram a Deus, porque se retrocederam do seu mau caminho. Mas para aquelas pessoas que partirem em rebeldia contra Deus hoje, é a condenação eterna, não tem salvação, não tem como, né? Aí ele continua, de que me serve a mim? Ele vai explicar agora, vai destrinchar o que está acontecendo, né? De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Entendeu, irmãos? E aí, você pode até falar, mas a igreja não mata bode, não mata novilho, cordeiro, porque a igreja não mata nem galinha, né? A igreja não mata nada, não tem sacrifício na igreja. Tem sim. Tá? Hoje tem que sacrificar. Já ouviram essa expressão? Tem que sacrificar, né? Tem que sacrificar. E o que você vai sacrificar? Você vai sacrificar o teu Isaac, né? O que é o teu Isaac lá, né? Sabe que muita gente usa aí aquela questão que aconteceu, aquele episódio que aconteceu, bíblico, em que Deus mandou que o Abraão ele sacrificasse o seu único filho, né? O Isaac, que ele tinha ali com a Sara. Ele tinha um outro filho, né? Tinha o Ismael, mas não era com a Sara, era diferente. E o Abraão foi lá e fez, né? Subiu, né? Se preparou, fez. Não, calma aí, ele não sacrificou o filho dele, não. Pode ficar com o coração tranquilo aí. Ele obedeceu a Deus, ele subiu, preparou, até amarrou o filho dele para fazer lá. E quando Deus liberou ele desse sacrifício, liberou ele desse sacrifício, falou, não, basta, eu só queria ver até onde iria a sua fidelidade. E ele provou a sua fidelidade para com Deus. Mas não deu o filho dele, não. Deus mesmo proveu lá um cordeiro lá e ele sacrificou o cordeiro e ficou tudo bem lá. Tá? O Isaac ficou bem, tá, gente? O Isaac voltou com Abraão. Mas hoje, o Isaac da pessoa é o quê? É o tudo que você tem, né? O seu carro, a sua casa, uma quantia voltosa de dinheiro, para que você, na Bolsa de Valores do céu, receba uma farta compensação, né? Você der com interesse de receber, né? O seu interesse ali não é que a obra de Deus ela venha prosperar, não é que você esteja dando daquilo que Deus já lhe deu e que você está retribuindo, está apenas devolvendo para Deus daquilo que Ele te deu. Não, você está pegando uma coisa que muitas vezes é para o sustento da sua família, para o sustento da sua empresa, para o benefício dos seus empregados lá, e você está pegando aquilo ali e colocando para uma coisa que Deus não deu. Enquanto a vida da pessoa, ela se encontra toda desarrumada. O altar da pessoa está todo desorganizado. A pessoa ela não vai à presença de Deus com a motivação de adorar a Deus, de servir a Deus, mas apenas por interesses terrenos, interesses aqui dessa terra. Não estou dizendo se são justos ou injustos, mas essa motivação de buscar Deus é que não é justa. Nós buscamos a Deus porque Ele é Deus, não pelo que Ele vai fazer por nós. É porque simplesmente Ele é Deus, você tem paz no seu coração. Eu sei que Deus ele vai prover aquilo que é necessário para a minha existência aqui nessa terra. Então eu não estou servindo a Deus, nós não podemos servir a Deus simplesmente porque Ele vai nos dar isso ou aquilo outro, porque eu preciso dar para Ele alguma coisa, senão eu não vou receber. Porque essa é a forma de relacionamento com os povos que não conhecem a Deus e têm outros deuses que não são deuses. O que é que eles fazem? Eles têm que ter algum mérito para receber uma dádiva daquela deidade. É assim que faz. Os sacrifícios antigos, né, que sacrificavam pessoas, sacrificam ainda aí, em alguns lugares aí, sacrificam pessoas, né, para aquela deidade aplacar a ira, para que aquele vulcão não destrua a cidade, para que ele não queime aquele pessoal, para que tenha uma boa colheita. Então isso é muito antigo. Mas o nosso Deus não é assim. O que Ele fez? Ele proveu o sacrifício por nós, que é o próprio Senhor Jesus. Então, esse tipo de manifestação, de chegar e colocar diante do altar ofertas, sacrifícios e tal, para receber uma resposta de Deus, para Deus não quer dizer nada. Pelo contrário, isso o aborrece, isso entristece o coração de Deus, porque Ele vê que a motivação do coração das pessoas que estão fazendo isso
não está correta, não está nele. Então é importante a gente entender que me serve, não é para mim. Vocês não estão me servindo, vocês não estão fazendo isto por eu ser Deus, vocês estão fazendo isso por suas próprias vaidades, pelos seus prazeres, pelos seus desejos, e não porque eu sou o teu Deus. Assim Deus está comunicando ali, colocando através do profeta Isaías. Então, quando vindes, né, para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Né? Tem muita gente que vai para a igreja, né? Ela vai para o culto apenas por ir, né? É uma obrigação social, porque se os irmãos não me verem na igreja, eles vão achar que eu deixei de ser crente, né? Ou que eu deixei de acreditar no Senhor Jesus, ou que eu não faço mais parte da comunidade. Então é uma coisa mais para dar uma satisfação à sociedade, uma satisfação àquele grupo ali da igreja, né? Do que mesmo por prazer e alegria de servir a Deus, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz por nós. Essa é a motivação que a gente ninguém é maluco, né? Ninguém vai acordar domingo de manhã para vir à presença de Deus para olhar um para a cara do outro, né? Não é possível, né? A gente não gosta de olhar um para a cara do outro, mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. É isso que nós viemos fazer aqui. E muitas vezes não é isso que acontece. Então é apenas uma reunião social, né? Muitas vezes tem um café, tem alguma coisa ali para motivar as pessoas a estarem ali, porque senão elas nem vão, né? Então é preciso ter alguma coisa ali para as pessoas, e não porque a pessoa tem aquele prazer. Eu vou à casa do Senhor, como diz o nosso irmão Davi, o salmista Davi, né? Alegrei-me quando vi a casa do Senhor, né? O meu desejo é morar para sempre na casa do Senhor. Então aquele prazer, olha só, um rei, gente, falando sobre isso, né? O prazer dele de estar nos atos do Senhor, o prazer de estar na presença de Deus. E é isso que deve ser o nosso prazer ao entrar na casa de Deus, ao entrar na presença de Deus. E isso nos torna o que? Morada do próprio Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então você é morada do Espírito Santo de Deus. Quando você está ali orando, quando você está falando com Deus, quando você está pensando, levando o seu pensamento ao trono da graça, às vezes você está num local que está cheio de gente e ali o propósito é outro, mas você ali consegue fazer um link, né? Chegar ali e fazer uma comunicação com Deus, mesmo no meio daquela multidão, um monte de coisa para fazer. Esse é o prazer de estar na presença de Deus. Isso é dependência. Se eu estou aqui numa situação, nesse trabalho, nesta atividade, e eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo raciocinar, me ajuda aqui, me dá sabedoria, me ilumina. A pessoa está sempre linkada com Deus. Aí sim, você está falando para Deus: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, e eu reconheço que não há nada que eu possa fazer para merecer essa resposta que eu estou precisando do Senhor. Então, ninguém está dizendo que você não deve orar pedindo a Deus que abençoe, que responde, que cure, que sare, que faça milagre. Claro que nós vamos orar sim, sempre, mas nós devemos ter motivações corretas quando chegamos diante de Deus. Buscar Ele, porque Ele é Deus. Então, você vai entrar até com mais fé, porque eu sei que não depende de mim. Se dependesse de mim, eu estava lascado, eu estava perdido, porque eu não ia receber nada. Mas eu sei que Ele faz pela sua misericórdia, pela sua graça. Então isso é que nos traz a alegria, a paz no nosso coração, porque a gente sabe que Deus está fazendo pelo amor imensurável que Ele sente por nós, e que nós estamos atingindo Ele, porque nós estamos chegando com humildade diante do trono da sua graça, reconhecendo quem Ele é. Versículo 13, ele diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim, abominação, é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quer dizer, a pessoa se reúne lá, e pessoas que não têm nenhum quebrantamento, pessoas que estão vivendo uma vida do pecado, que estão lesando outras pessoas, que estão com práticas que Deus não aprova. E a questão aí não é porque as pessoas são santinhas, não.
é porque elas sequer se arrependem dessas práticas. Pelo contrário, são capazes de ir lá e pedir a Deus para abençoar essas práticas que elas estão fazendo, né? Sabe aquele negócio escuso que eu estou fazendo com fulano de tal? Senhor, abençoe para que tudo dê certo. Que coisa, né? Ou então a pessoa que está num relacionamento ilícito e pedindo a Deus para proteger, né? Para que o outro ou a outra não descubra que ela está fazendo aquela coisa errada. Então, é isso que ele está falando, né? Essa questão de estar ali uma congregação dizendo, oh meu Deus, eu amo o Senhor, eu te adoro, eu te sirvo. E dentro daqueles corações está tudo corrompido. Jesus, ele classifica isso, né? Em Mateus 23, ele fala sobre isso, ele chama sepulcros caiados, por fora bonitinho, limpinho, organizado, ornamentado, mas por dentro cheio de ossos podres, podridão. Então, Deus está mostrando aqui para a gente que Ele não suporta. Imagine quando Deus não suporta alguma coisa, né? O que pode acontecer, né? É aquele ajuntamento solene, a pessoa dizendo que é de Deus, falando que é de Deus, e muitos aí falando e aprovando coisas que Deus reprova. Por exemplo, aborto, né? Relacionamentos sexuais ilícitos, nós sabemos quais são, a gente pode precisar nomear, não que a gente não quer aqui ficar apontando o dedo para ninguém não, mas todo mundo sabe o que é um relacionamento sexual ilícito, todo mundo sabe o que Deus não aprova. Então, ele não aprova, não adianta, não, mas porque Deus é amor, o caso daquela pessoa é um caso diferente. Não existe, irmãos, não existe. Deus, ele trata todos nós com igualdade. Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Então, como a pessoa vai lá na presença de Deus, negando a natureza de que Deus criou as coisas? Se ele fez tudo perfeito, então quer dizer que Deus ele errou, né? Ele botou você diferente, ele botou você num outro corpo. Não tem esse negócio. Nós precisamos entender que tem coisa errada aí. Então, quando a pessoa ela tem fé realmente, ela se entrega a Deus, ela se liberta dessa situação. A gente sabe que tem situações aí que são opressões, que são possessões e são capacitações demoníacas. E a pessoa precisa do poder de Deus para se libertar disso aí. Senão ela vai ficar presa e achando que isso é normal. É normal, realmente eu errei o endereço, né? Quando eu entrei lá, que saí lá do espermatozoide lá, que fez com o óvulo da minha mãe e tal, eu errei o endereço e entrei no corpo errado, não era para entrar naquele corpo. Peraí, irmãos, peraí, Deus nos fez inteligentes, Deus nos deu a capacidade de pensar e nós precisamos então pedir uma direção de Deus. O que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou dizendo que a pessoa não está sofrendo, eu não estou dizendo que realmente ela pensa dessa forma, mas ela pode realmente ser liberta, ela pode ser curada, ela pode ser restaurada, se ela olhar para o Criador, se ela olhar para o Pai e para o seu Jesus, e ela manifestar fé no Senhor Jesus, porque já aconteceu com muitas pessoas, em situações muito piores, pessoas que estavam presas a vícios terríveis, pessoas que estavam ali na marginalidade de tal forma que pareciam que eram irrecuperáveis, e essas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Então você também pode ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Deus ele pode operar na sua vida, mas precisa dar o primeiro passo, né? Qual o primeiro passo? É ouvir o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus que quando ele bater na porta do nosso coração, nós não devemos endurecer o coração. Quando a palavra entrar e nós formos tocados por ela, nós não devemos fechar o nosso coração, porque é uma tática de Satanás. Não, mas isso aí não é verdade, não. Estão querendo te enganar, estão querendo te manipular. Você está fazendo a coisa certa, tadinho, você não tem culpa, tadinha, você não tem culpa de ser assim. Não, se a palavra de Deus chegou no teu coração e você sentiu realmente que precisa se consertar, que precisa se render ao Senhor Jesus, não dê mais nem um segundo de retrocesso, vai em frente e deixa Deus operar na sua vida. Porque Deus está dizendo que Ele não suporta, né? Não adianta fazer festinha de luas novas, né? Purim, né? Recuperar aí o tal do Purim, que é uma festa judaica. Não estou dizendo que é condenado, mas você pode até festejar, não tem problema nenhum, desde que você não faça disso uma lei. Então as pessoas fazem aí as festas, né, e tal, achando que isso vai enganar a Deus. Estão enganando a si próprios, né? Até porque culto e festa são duas coisas diferentes. Culto é a nossa reverência, é a nossa oferta a Deus, é aquele culto.
Nós estamos apresentando o culto para Deus. A motivação desse culto é servir a Deus. Então é diferente, tá? E quando a pessoa está dançando, está festejando, tudo bem, isso é uma manifestação humana. O humano tem necessidade de movimento do corpo, de exercício e tal. Não, ninguém recrimina isso, desde que seja de uma forma, claro, decente. E não seja no culto, né, irmãos? O culto, o objetivo é servir a Deus. Continuando aqui. Versículo 15, né? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então a pessoa faz, como é que é o nome daquele negócio, né? Vamos fazer uma campanha, né? Vamos fazer aí uma vigília, né? Vamos começar 7 horas da noite. A gente já participou bastante, tá? Não estamos condenando vigília, não. Eu e a banda aqui já participamos bastante de vigília, de ficar de noite até no outro dia de manhã, bênção, né? Ficar orando na presença de Deus. Não estamos condenando a oração, não, pelo contrário, deve orar mesmo, né? Mas a motivação, vamos fazer a vigília. O que você quer? Você quer o quê? O carro novo, né? O que você quer? O casamento está ruim, quer trocar de casamento, quer trocar de mulher, quer trocar de homem e tal? Aí está errado. Qual é a motivação dessa oração? Então, por que está se multiplicando essas orações? Então, as pessoas elas são instigadas, sabe? Porque as pessoas que manipulam, né, e a coisa maligna que está por trás dessas pessoas que manipulam, elas sabem que o ser humano ele tem a cobiça, ele tem um desejo de possuir. E aí eles aguçam esse desejo de possuir para que as pessoas vão ali com a motivação errada. E aí oram, falam e tal, mas tudo coisa que Deus não está nem sequer ouvindo, oração que não passa do teto. Por quê? Porque a pessoa está com a mão cheia de sangue. O que é mão cheia de sangue? Bom, a vida cheia de pecado. Vamos traduzir aqui para o português, né? Bem claro aqui, né? Vamos trazer aqui do espiritual para uma linguagem portuguesa espiritual que a gente entende muito bem, que é a mão cheia de pecado, o corpo da pessoa contaminado de pecado e ela lá abrindo a boca, orando, falando e não querendo se consertar, querendo se manter da mesma forma. Que Deus abençoe a sua vida desta forma, né? Então ele fala, quando vocês estendem a mão, costume judaico é estender a mão para fazer as orações, eu viro o rosto, né? Eu escondo os olhos, né? Não estou ouvindo vocês. Não adianta multiplicar essas orações, porque elas não vão chegar até que eu não vou ouvir essas orações. Já pensou em te ouvir isso de Deus? Eu não estou ouvindo, você está falando aí, mas eu não quero ouvir nada. Não interessa o que você está falando, porque você não está fazendo de acordo com a minha palavra, porque você não está querendo se consertar, porque o Espírito Santo está tocando em você, mas você está endurecendo o seu coração. Então, é essa repreensão. Por isso que a gente começou falando que isso aqui não era para as pessoas que não estão na igreja, não é para as pessoas que não são crentes, não, isso é para nós que estamos na presença de Deus. Essa repreensão é nossa, para a igreja, para a gente ver o que está errado e se consertar. Isso é importante, que Deus ele só faz isso com quem Ele ama. Deus só repreende aquele a quem Ele ama. E nós precisamos entender, puxa, mas se Deus está falando isso comigo, o que eu preciso acertar? E quando nós fazemos essa pergunta para a pessoa certa, quem é a pessoa certa? É Deus, né? Ele vai trazer a resposta. Quando nós fazemos essa pergunta para o Senhor Jesus, Ele vai nos trazer a resposta. Então é interessante que nós tenhamos sempre essa vontade, esse desejo de... Hoje a gente vai ter a Santa Ceia e lá tem uma palavra muito legal, né? Examine-se o homem a si mesmo. Fazer sempre esse autoexame para sabermos se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, né? E aí depois Deus ele vai dar algumas orientações práticas sobre como proceder. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então ele fala uma mudança de proceder completa das pessoas, né? Tirar a maldade dos atos. Então pessoas que botam uma capa de bondade,
mas que fazem mal. Aí tem muita gente que vai ouvir essa palavra, que vai ler essa palavra, não aqui só não, em qualquer lugar que ela vai ouvir, né? O pastor vai estar pregando lá em outra igreja, né? O irmão, o bispo lá, e aí ela vai dizer assim, mas eu não faço mal para ninguém. Faz. Sabe por que você faz também? Porque quando você aprova aquele que faz, quando você fala bem feito para uma injustiça, quando você fica satisfeito porque alguém que pensa diferente de você está sofrendo uma justiça, você está praticando essa maldade também. Aí você diz que ama Jesus, que ama Deus, mas você pratica maldade. Porque você, no fundo, você sabe que aquilo ali é injusto, mas porque beneficia aquele jeito de você pensar, aquele modo de você pensar, tá tudo bem, pode ser dessa forma, não tem problema nenhum. Então, esse tipo de maldade, a maldade das pessoas que são desprovidas, né? As pessoas que não têm condições, o órfão e a viúva aqui são pessoas ali naquela época que eram totalmente desamparadas e que precisavam de ajuda, né? E ali as pessoas que tinham um relacionamento com Deus eram aquelas pessoas que procuravam ali ajudar o órfão e a viúva, mas essas pessoas aqui, elas não estavam nem aí na igreja, deixavam de lado, né? Ignoravam aqueles necessitados. Então, é também a prática da ajuda, né? da assistência às pessoas que estão necessitadas, não só assistência espiritual, não só orar para aquela pessoa, não só instruir aquela pessoa, levar uma palavra para ela, mas também a coisa material, né? Aquela pessoa precisa comer, aquela pessoa precisa ter um lugar para morar, vestir alguma coisa, então ter essa preocupação, né, como igreja também com o bem-estar, e não só, tá, irmão? Não só dos nossos irmãos, né? É claro que a gente prioriza, né, os da fé, porque senão a gente não é nem crente, né? Mas a gente tem que também ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né? Claro que eu não vou lá na Cochichina, não sei o que está acontecendo lá, mas eu sei o que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho ciência de quem está ao meu redor, o que está acontecendo aqui. E a essas pessoas nós precisamos sim estender a mão e ajudar, não permitir que sejam feitas as injustiças. Então, tirar a maldade dos olhos. Tem muita gente aí com maldade nos olhos, com sangue nos olhos, cristão com sangue nos olhos, né? Desejando mal, sabendo que está fazendo a coisa errada, fingindo que não sabe, né? Fingindo que está fazendo certo. Você sabe que está fingindo. Você sabe o que você desejou no seu coração. Você sabe que você tem desejado morte de pessoas. Você sabe que tem desejado que pessoas fiquem enterradas na prisão, mesmo elas não sendo culpadas. Então, que tipo de cristianismo você está vivendo? Você que acha que é correto apoiar quem mata crianças dentro da barriga da sua mãe, na gestação, se acha cristão dessa forma, onde é que foi ensinado isso na Bíblia? Né? Você que apoia a pessoa que está ali adulterando, que rompeu o seu casamento ali, traindo a esposa ou o marido ali, e você acha que isso aí é bênção de Deus, que é uma coisa espiritual, que aquilo ali é um presente de Deus para a vida daquela pessoa? Que isso, irmão? Onde é que está isso na Bíblia? Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a fé genuína, para a prática da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, tem que lavar. E quem lava nós é a palavra, quem lava nossas vidas, quem lava o nosso ser, o Espírito Santo de Deus. Não existe, tem que confrontar. Nós temos que nos confrontar com os nossos pensamentos, as nossas palavras e principalmente com as nossas atitudes. Nós precisamos fazer esse confronto para que nós possamos ali adequar a nossa vida à palavra de Deus e à vontade de Deus. Aí sim é um culto que Deus vai se agradar. Então, aprender a fazer o bem. Nós não devemos desejar o mal de ninguém, mesmo que a gente não concorde, nós não devemos desejar o mal de ninguém. Essa é a prática cristã. Atender à justiça, sim, devemos ser justos. O que é certo, é certo. Então, nós devemos agir com justiça, né? Aquilo que está errado, a pessoa tem que pagar por aquilo que ela errou. Mas não, justiça e vingança são duas coisas completamente diferentes. E a nossa justiça principal, ela vem de Deus, né? Então, é legal a gente entender isso. E repreendeu, tem gente batendo palma para o opressor, tem gente batendo palma para aquela pessoa que está oprimindo, que está perseguindo, que está fazendo a maldade, e gente dentro da igreja batendo palma, dizendo que está certo. Que é isso, irmão? Acorda,
Desperta tu que dorme, acende a lamparina, porque Jesus está voltando. E aí, ele pegar você nessa situação, cadê o teu azeite? Cadê o fogo aceso? Acende essa lamparina enquanto é tempo, porque Jesus está às portas. E nós também não sabemos quando é que a gente vai partir dessa terra. Então acende logo essa lamparina. Aproveita essa palavra e se conserta com Deus. Você está num lugar que estão falando para você que está certo, está errado. Pede orientação a Deus e segue o caminho que Ele vai te dar. Ele vai te dar um caminho, segue o caminho que Ele vai te dar. Mas não fique no lugar que você já está vendo que a coisa não está legal, né? Aquilo ali virou mais um quintal, um puxadinho de uma agremiação política do que uma igreja que serve ao Senhor Jesus. Então é preciso realmente a gente agir de acordo com a palavra de Deus. É preciso acordar para viver de acordo com a palavra de Deus. Aí no versículo 18 ele continua dando as orientações, né? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, quando a pessoa vier se apresentar diante de Deus e colocar diante de Deus as suas dificuldades, o que precisa ser consertado, o desejo realmente de mudar, o desejo de ser transformada, ele fala o que vai fazer, né? Ainda que aqueles pecados sejam tão vermelhos, né? Tão encardidos, ainda que a alma dela esteja completamente tomada pelo pecado, envermelhecida pelo pecado, ele vai colocar aquela alma branca, pura, lavada, remida no sangue do Senhor Jesus. Esse sangue é diferente, ele não mancha, ele limpa, ele retira, ele purifica. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse sangue que nós precisamos aí mergulhar. Mas a pessoa precisa pegar a palavra de Deus e ser confrontada com ela. Nós temos que fazer isso. E não é uma vez na vida, não. Eu fiz uma vez, pronto, né? Aceitei Jesus em 1910, está tudo pronto. Está nada. Se você só ficou nisso aí, provavelmente você está com uma vida muito, né, carregada. É preciso agora voltar a ter comunhão com Deus e chegar e fazer autoexames e ver se está alinhado com a palavra. É preciso, irmão, a gente precisa fazer isso sempre. Por quê? Porque a nossa natureza, embora a gente receba a natureza de Deus quando nós nos convertemos, nós ainda temos aquela natureza corrompida. Esse corpo nosso é um corpo corrompido. Você sabe o que vai acontecer com esse corpo quando ele descer a sepultura, né? Todos nós sabemos. Então esse corpo é um corpo corruptível. Então não adianta achar que vai viver como anjo aqui na terra, que não vivemos. Precisamos sempre fazer esse autoexame e fazer as devidas correções pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Tá, irmãos? O negócio de poder sem palavra, sai fora desse negócio aí. Sem pregação de palavra, sem seguir a palavra de Deus, cai fora, que esse não é o Espírito Santo, não. Esse é outro Espírito que está falando contigo aí, tá? Deus falou que não está mais valendo aquele versículo. Epa, esse Deus aí não segue ele não, que Deus nunca vai. Ele não contraria a si mesmo, ele não nega a si mesmo. Esse é um dos atributos de Deus, ele não nega a si mesmo. E finalmente, umas coisas maravilhosas aqui no final dessa palavra, né, que ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E aí temos que ter cuidado, né? Muito cuidado. Porque tem gente que vai achar que comer o melhor dessa terra é ter o melhor carro, né? Ter o melhor apartamento, ter o melhor salário, né? Ou ser um grande empresário, não. Mudar a sua posição social, não está nada disso. O melhor desta terra, quem está melhor nessa terra é quem está na presença de Deus. Quem está melhor nessa terra é quem tem paz de espírito. É quem, independente da sua condição social, da sua condição financeira, da sua condição de saúde, deita no seu travesseiro e dorme tranquilo, sabendo: se eu morrer hoje,
amanhã eu estarei no paraíso com Deus. Se a minha vida aqui nessa terra cessar hoje, amanhã eu estarei no paraíso com Deus. O melhor dessa terra é aquela pessoa que sabe para onde ela vai, ela sabe quem é que ela serve. É aquela pessoa que consegue ter paz na maior dificuldade, no maior problema que ela está enfrentando na sua vida. Essa é a pessoa que está comendo o melhor desta terra, independente de condição social. Tem pobre, tem rico, tem classe média, isso sempre teve, terá, não adianta. Todo mundo que tentou deturpar isso, o que aconteceu? Ficou uma classe elitizada, que só eles comem do bom, e o resto fica nas migalhas, e o resto é a grande maioria esmagadora, entendeu? Todo mundo que tentou deturpar isso. Então, as coisas acontecem dessa forma. Agora, tanto o pobre, como o médio, como o rico, todos eles só vão comer o melhor dessa terra, só comerão o melhor dessa terra se tem Deus na sua vida, se tem o Senhor Jesus, se tem a salvação. Se não, é puro sofrimento, Para o que tem muito, o muito vai ser um tormento. Para o que tem pouco, o pouco vai ser um tormento. Para o médio será um tormento também, porque nunca estarão saciados, satisfeitos com aquilo que têm. Estarão sempre querendo mais e mais e mais, porque eles não conseguem preencher o grande vazio que tem dentro de si, que é o que? A ausência de Deus, da presença de Deus, da direção de Deus. Então, esse é o melhor dessa terra. Imagina aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, sendo ameaçados pelo rei que se não se curvasse quando tocasse a trombeta, que eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente com fogo mais intenso. E ele disse, ó rei, se Deus que nós servimos não quiser, nós seremos queimadinhos ali, torradinhos, viraremos churrasco, mas ainda assim nós não te serviremos. Mas por que eles falaram isso? Porque ainda que eles virassem churrasco, eles sabiam que estava na glória, na eternidade com Deus, era o corpo deles que ia virar churrasco, mas o espírito deles, a vida deles na presença de Deus estava garantida por toda a eternidade. E Deus também não quis que eles virassem churrasco, a gente sabe a história, os caras que jogaram lá, os mais fortes ali da Babilônia, tomaram eles, jogaram lá dentro, eles foram queimados na hora, aqueles homens lá, aqueles guarda-fortão. E os três ficaram passeando no fogo, brincando lá, que fogo legal, fogo quentinho, tá quentinho aqui dentro, estavam brincando um com o outro. E o rei olhou lá e falou, mas eu botei 3 lá dentro, mas tem um quarto lá. Quem era, gente? O próprio Senhor Jesus, É por isso, irmãos, que o meu melhor dessa terra está na presença do Senhor Jesus. Em qualquer situação, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos guardando, protegendo, naquele momento, naquele tormento que você vai estar preocupado ali, vai estar angustiado, sofrendo, Ele vai estar com você. Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Isso é o meu melhor dessa terra, é ter paz em todos os momentos, é ter esperança em todos os momentos. Não é a pessoa que vive desesperada, angustiada, pressionada ali por tudo, oprimida, porque ela não sabe para onde ela vai, ela não conhece a Deus. Então é isso que ele está mostrando. Claro que ele dá livramento, sim, Deus dá livramento. É claro que Deus supre a necessidade, com certeza, se nós estamos aí, temos o nosso trabalho, temos o nosso alimento, nossas casas, tudo que nós temos, irmãos, a gente precisa acreditar nisso, porque se você não acredita, está difícil, Foi Deus que nos deu, entendeu? Essa capacidade de trabalhar, de pensar, de raciocinar, de exercer as nossas funções, isso é Deus que nos dá a cada dia. Quando você ora, Ele ouve a sua oração, é Ele que nos dá essa capacidade toda, mas não porque nós estamos buscando a Ele por causa destas coisas, porque nós buscamos a Ele porque Ele é Deus, entendeu? Então isso que é o comer o melhor dessa terra, é saber que Ele é Deus e saber se relacionar com Ele, não pelos interesses terrenos, mas pelos interesses eternos. Ter isso no nosso coração. Meu relacionamento com Deus é um relacionamento de eternidade, não vai cessar aqui nessa terra, mas vai ficar para todo sempre. Então foi isso que o Senhor Jesus veio dizer para nós, Ele veio estabelecer isso aqui,
E aqui nós estamos mostrando aqui uma repreensão, né? Deus mostrou aqui pela palavra para nós, uma repreensão à igreja que está buscando a Ele com os objetivos distorcidos, né? Com motivações distorcidas. Não para que a gente fique triste e se afaste dele, não é esse o objetivo. O objetivo é o contrário, para que a gente se conserte, para que a gente se examine, se conserte e passe a viver uma vida plena com o Senhor Jesus, uma vida plena com Deus. E Deus, Ele tem abençoado aí a sua vida através desta palavra, que o Espírito Santo se faça presente em cada momento da sua vida. E não se esqueça, sentiu fraqueza, está com medo, sentiu dúvida, está com dúvida sobre uma prática na sua vida, não se acanhe não, fala com Deus, fala do jeito que você estiver, onde você estiver, né? Eleva o pensamento aqui, eu não posso falar, que o pessoal vai achar que eu estou maluco, eu estou falando sozinho aqui, né? Gente, ele vê o nosso pensamento, né? Você fala com ele no pensamento, fala, Senhor, essa situação está difícil, eu não sei o que fazer, como é que eu ajo aqui nessa situação? E ele vai te orientar ali. E Jesus, ele disse que naquele momento ele vai dizer para a gente o que a gente deve falar, como a gente deve agir. Então coloque isso nas coisas mais simples, irmão, nas coisas mais simples no seu trabalho. Às vezes você está com uma dificuldade, fala com Deus, confia em Deus, é um relacionamento para tudo, tá? O nosso relacionamento com Deus é para todas as coisas. Então tem gente que limita, não, somente as coisas espirituais, o resto eu resolvo, né? Tem como é que é um negócio, né? Tendo saúde, não é isso? Saúde, o pessoal fala aí, e disposição, né? O resto eu resolvo. Está perdido, né? Eu não consigo não, tá? Se você consegue resolver assim, sem Deus eu não consigo resolver, é nada. Essa que é a grande questão. Então, nós temos que colocar diante de Deus a nossa vida, para que Ele nos dê a direção em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aí aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu gostei muito dessa palavra, desse termo, ponto hipócrita. E logo no início o senhor comentou a questão do Evangelho e do seu poder de Deus. O senhor falou, receber o poder de Deus para sermos filhos dele. Ou seja, as pessoas, elas têm dificuldade em aceitar Jesus. Essa é que é a verdade. Nós temos sim um afastamento de Deus, que é real. Que é real. Nós já nascemos inimigos de Deus. Tem muitas pessoas que falam no livre-arbítrio. Eu falei, não, meu amigo, não tem livre-arbítrio nenhum. Tu já nasce morto. A tua única chance de morrer vivo é aceitando Jesus como o único Senhor da sua vida. Porque aí você vai ressuscitar com Ele, como Ele ressuscitou para a eternidade. Então, o senhor falou, mencionou o poder. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que o desagrado de Deus é tão grande, com o culto hipócrita, que ele, deixa eu ver aqui, ele faz uma pergunta pesada, ele no versículo 12, ele diz assim, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu com só pisardes os meus átrios? Isso é uma tristeza, que a pessoa lê corrido assim, Deus falou, não vem não, cara, não vem não, porque não tem, não dá nem para começar essa conversa. Quer dizer, sabe, a pessoa não tem noção do que Deus está dizendo. Né? O átrio, para explicar, era o pátio externo do templo, né? Aqueles que só ficavam ali no pátio, quer dizer, nem no externo, nem no pátio externo. Deus falou, não vem não, cara, não vem porque eu não vou te ouvir, você está com as mãos sujas de sangue, isso é gravíssimo, isso é muito grave. E aí é que o senhor falou, as pessoas aqui estavam vivendo, como o senhor muito bem disse, né, a teologia da prosperidade, pura e simplesmente, não é? Só vai a Deus por interesse, só pelos interesses, né? E por interesses terrenos, e não é porque Ele é Deus. As pessoas querem fazer de Deus o seu fornecedor, querem comerciar com Deus, querem trocar com Deus. Quem somos nós? Eu não me lembro se isso está
Está em Provérbios, ou está em Salmos, ou está em Jó. O que Jó questionou: quem é você para me dizer alguma coisa, para me dar um conselho? Quem somos nós? Quer dizer, a pessoa, quando esses lobos vestidos em peles de cordeiro tentam infundir essa teologia da prosperidade, a pessoa ela não tem consciência de nada, nem da reverência que ela quer ter a Deus. É como se o vaso fosse mandar no oleiro. Não consegue entender que não é nada, que é comedor de arroz com feijão e acha que está encostando Deus na parede. E isso irrita muito a Deus. E vai custar muito caro isso para muitos. Porque ele fala aqui no final: mas se recusares e fores rebeldes, porque isso é uma rebeldia. Você não quer se enxergar como pecador, como dependente, como necessitado do poder de Deus, dependente de Cristo, da graça. Tanto que ele fala o convite da graça. E no versículo 20 ele fala: mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados. Você não vai sobreviver, você vai morrer, você não vai ter eternidade. Sereis devorados à espada. A espada é a própria palavra, que a gente pode entender assim, porque a boca do Senhor o disse, ou seja, é a lei que prevalece a verdade de Deus. O homem se acha alguma coisa. Já em Gênesis era isso. Acreditou na conversa, Eva acreditou na conversa da serpente, né, de Satanás: é certo que não morrereis. Como? Se Deus falou, se Deus é quem criou. As pessoas elas têm sempre que voltar a Gênesis, sabe, pastor? Tem que entender que Deus vinha falar com Adão ao final da tarde. Havia a total comunhão. E só Cristo é que restabeleceu a comunhão. A pessoa de Cristo teve que se tornar homem, Deus homem, para poder restaurar essa comunhão, e mesmo assim foi rejeitado por muitos, pelos seus. Tudo bem, depois ele vai juntar tudo, vai fazer um povo só e virar a igreja, mas é a importância do livro de Gênesis nós sempre voltarmos para lá para pegarmos subsídios para entendermos isso aqui. E vocês precisam, e nós precisamos, que estamos aqui, entender que isso aqui era o povo judeu, que tinha milhares de anos com profetas, com tudo, com Moisés, com a palavra, e mesmo assim estavam desta maneira, cultuando a Deus. Pensavam, sabiam que não estavam cultuando a Deus, que estavam atrás dos próprios interesses, dos interesses terrenos. Eu pergunto: quem somos nós para darmos alguma coisa para Deus? Deus é tão bom que ainda diz: olha, glorifiquem o meu nome com o seu comportamento. Dai graças a mim, que vocês entendem o amor que eu tenho para vocês em Jesus Cristo. Essa é que é a verdade, né? Nós sempre dependeremos de Deus, entendeu? O Senhor falou também que, na verdade, Deus vai expondo todos os defeitos assim que tem na igreja, né? Aí eu coloquei assim, que o Senhor falou, né, que na igreja o cara é um, né? Na igreja ele é bonzinho, né? Mas na vida prática só pratica o mal, é injusto com as viúvas, abandona isso, vive uma vida completa. São duas pessoas, né? Tem uma vida na igreja e uma vida secreta não, uma vida pública lá fora, não é? E a explicação que o Senhor deu, que é fundamental, que é o comer melhor dessa terra, é estar com o Senhor Jesus. O comer o melhor dessa terra é ter aceitado Jesus, porque do Espírito Santo que Jesus nos enviou é que vem todo o nosso consolo, é que vem a restauração, é que vem cura, é que vem poder. Porque nós, com certeza, seja lá qual for o nosso nível social, a saúde do nosso corpo, seja lá o que for, nós vamos morrer insatisfeitos. Mas, graças a Deus, nós temos Jesus. Porque
Eu estava vendo outro dia, no Salmo 111, uma coisa que, engraçado, né? Que nós lemos a palavra, né? E passamos batido. Aí depois de anos, nós vamos amadurecendo, né? O Espírito Santo vai amadurecendo, vai mudando o coração de pedra para o coração de carne. E estava aqui, ó, o Salmo 111, eu não vou ler não, só vou falar o versículo. O título é As Obras Magníficas de Deus. E dentre as tais, não é? O salmista que não está identificado aqui, ele fala assim: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Quer dizer, isso é seguido de um louvor. Né? Nós temos a Cristo, a nossa redenção. A aliança que Deus fez com o homem partiu de Deus. A solução veio de Deus. E tudo que e todo castigo que era direcionado a nós foi desviado para Cristo. Então essa é a obra magnífica de Deus, que nós não vamos sofrer nessa vida, termos frustrações, dificuldades, viver todas as consequências do pecado, o pai vê o filho nascer doente, mas tudo isso vai passar, porque nós vamos estar na eternidade com Deus. Entendeu? Então, esse, na minha opinião, é o que nos leva a ter que viver dando graças a Deus, a pedir forças para resistirmos nesse trajeto difícil. Não é? É a obra mais magnífica que Deus fez na minha vida e na vida de todos nós. E Ele enviou a nós a Cristo, o nosso Redentor vive. Jesus ressuscitou e prometeu que vai nos buscar. Isso nós temos que nos lembrarmos todos os dias. Pastor, eu agradeço a minha oportunidade e que o Senhor Jesus lhe abençoe e lhe dê graças e sabedoria para cuidar de tudo que aprove a Deus que o Senhor tivesse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Glória a Deus, né? E nós agora vamos nos preparar para participar da Santa Ceia do Senhor. Tá? Então você que tem os elementos, separa os elementos aí. A gente vai fazer uma oração, dar uma oportunidade também para aquela pessoa que ainda precisa fazer algum exame aí, né? Se consertar com Deus, fazer, né? Mas antes disso eu vou ler aqui uma passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26, que são as recomendações para a Santa Ceia. E diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, para que a pessoa participe da Santa Ceia, tem alguns requisitos básicos, né? Primeiro, é claro, que ela já tenha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já tenha convicção da sua salvação. Segundo, é claro que se ela já é convicta da sua salvação, ela já está batizada, né? Ela já está membrada, né, em uma denominação, né? Está membro de alguma denominação cristã. E essa pessoa também, já que ela já aceitou, já está membrada na denominação, ela já tem também condições de discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Quando ela comeu, participar do pão, participar do suco de uva, ela sabia que é o memorial que ela está fazendo, a obra que ele fez por nós aqui nessa terra, e que foi ele que nos deixou esse memorial até que ele retorne, até o dia da sua volta. Então, para toda vez que a gente fizer isso, a gente lembre desse sacrifício, que a gente não se esqueça, porque a humanidade, o homem, né, o ser humano, ele tem essa questão do esquecimento, esquece fácil as coisas, né? E aí, para que não aconteça isso, ele deixou esse memorial para
para nós. Então, dito essas coisas, nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos colocar diante de Deus aí as nossas vidas nesse momento. Você vai fazer um exame aí, se tem alguma coisa que precisa ainda consertar com Deus, aproveita essa oportunidade. Se tem alguma mágoa, raiz de amargura, ressentimento, ira contra alguém, né, por alguma coisa, então é um momento que você aproveita essa oportunidade e faz um concerto com Deus. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Daremos nesse momento, Pai, o início à Santa Ceia do Senhor. É um momento solene, sublime, de muita reverência e também de muita alegria. Por isso, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada uma destas vidas que irão participar. Esta pessoa que já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, essa pessoa que já está cumprindo, já cumpriu aquela ordenança do batismo, aquele compromisso que é filha de Deus, que é serva do Senhor Jesus, assumido publicamente diante de Deus, diante da igreja, diante do Senhor Jesus. Essa pessoa que já se comprometeu a seguir a palavra do Senhor, a seguir o Senhor Jesus até o último dia aqui nessa terra. É com esta pessoa que nós estamos orando agora, é com essa pessoa que vai participar da Santa Ceia. Meu Deus, examina a cada coração nesse momento. Se existe em nosso meio uma raiz de amargura, um ressentimento, uma ira, um pecado não confessado, não perdoado, então seja o Senhor agora, meu Deus, a purificar este coração. Seja o Senhor a receber esse pedido de perdão agora, esse pedido de restauração, renovação, para que retire essa mágoa, essa raiz de amargura, esse ressentimento, tudo aquilo que estiver impedindo essa pessoa de participar de uma forma digna do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Pai, seja o Senhor trabalhando agora em cada coração, Pai, seja o Senhor fazendo esta obra maravilhosa que somente o Senhor pode fazer. Visita, Pai, esta alma agora, visita este coração agora em nome do Senhor Jesus e recebe, Pai, recebe esse pedido de perdão, de restauração, de renovação, essa pessoa que está pedindo para limpar o coração agora, para tirar essa raiz de amargura, para tirar esta mágoa, este ressentimento, em nome do Senhor Jesus, vai purificando, ó Deus, cada coração, para que todos possamos participar de uma forma digna desta Santa Ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa em nome do Senhor Jesus. Eu quero também apresentar ao Senhor os elementos desta Santa Ceia, Pai, o pão e o suco de uva, para que seja o Senhor abençoando agora. Essa pessoa está aí levantando aí o pão, o suco de uva, diante da Tua presença, para que seja o Senhor abençoando, consagrando os elementos dessa Santa Ceia, para que nós participamos aqui com alegria, com reverência, meu Deus, de uma forma solene diante do Senhor. Então nós consagramos a Ti esses elementos em nome do Senhor Jesus, para que esse memorial ele não seja feito de uma forma simplória ou carnal, mas seja feito pelo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja o Teu Espírito Santo nos renovando, nos fortalecendo, nos enchendo da Tua presença santa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento, então, fazer mais um louvor ao nosso Deus. Qual o hino agora que nós vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, este tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão, que representa aí o corpo do nosso Senhor Jesus. Este corpo, meus irmãos, ele foi surrado, foi humilhado, passou por toda sorte de sofrimento pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Ele não merecia nada disso, nós merecíamos, mas ele fez isso por nós, foi por nós. E hoje nós estamos aqui fazendo este memorial por causa desse sacrifício que Jesus, nosso Senhor, fez por cada um de nós, inclusive aqueles que ainda nem nasceram. Já foi feito, já está pago. Então, aonde você estiver, nesse momento, receba aí o pão, receba o corpo do Senhor Jesus e apresente a Deus agora. Vamos falar com Deus. Senhor, eis aqui o pão representando o corpo do nosso Senhor Jesus. E nós estamos fazendo isto, meu Pai, no memorial que Ele nos ordenou, com alegria, com reverência, neste momento solene, é que nós iremos participar. Tudo para a honra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Participe agora do corpo do nosso Senhor. Coma do pão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, toda honra
toda a glória sejam para Ti. Seja o Senhor trabalhando agora em cada coração, em cada vida, e que esse memorial, ele seja aceso em cada coração neste momento. Que cada um de nós possamos, nesta hora, perceber tudo aquilo que foi feito por nós, pelo nosso Senhor Jesus. Que nós possamos sentir o peso dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas dores, de tudo aquilo que estava aí para nos condenar a uma perdição eterna, sendo lançado sobre este corpo, o corpo do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui está, Senhor Jesus, o Espírito Santo. Aqui está o cálice contendo o suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse cálice, ele sela a nova aliança, um novo mandamento mais poderoso, porque não depende de sangue de bodes nem de cordeiros, não depende mais de atitudes, sacrifícios humanos, mas apenas desse sacrifício feito uma única vez pelo nosso Senhor Jesus, por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. O poder do sangue do Senhor Jesus não só cobre, mas como remove, retira os nossos pecados. E esse poder que está investido nesse sangue. Oh, Senhor Deus, Senhor Jesus, nós estamos aqui dizendo, nós recordamos, nós nos lembramos sim. Cada gota desse sangue que foi derramada lá na cruz, meu Deus, foi pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pela condenação iminente a qual nós não poderíamos escapar. Mas o Senhor Jesus foi lá e pagou esse preço por nós. Obrigado, Senhor Jesus, nós reconhecemos, meu Deus, nós reconhecemos toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam para o Senhor. Entra, meu Deus, agora com o Teu Espírito Santo, do alto de nossas cabeças à planta de nossos pés, e renova-nos neste momento, Senhor. Encha-nos da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, trabalha, Senhor, em cada coração. Receba aí na sua casa o sangue do Senhor Jesus. Apresente a Ele agora. Eis aqui, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Eis aqui o cálice contendo o sangue da nova aliança. Este suco de uva representa este sangue. E agora, com total devoção, com total reverência e alegria, nós iremos participar desse momento solene. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, tens a liberdade para trabalhar em cada coração, em todos que estão participando aqui desta Santa Ceia e do culto também, até aqueles que ainda não estão participando, mas estão aí presentes no culto. Visita, meu Deus, a vida dessa pessoa agora. Visita a sua casa, a sua família.
Visita aquele familiar que está em deslocamento, no trabalho, aquele familiar que está preso, aquele familiar que está no leito de um hospital. Aonde estiver esta pessoa querida, essa pessoa amada, visita, meu Deus, com a tua presença, com alívio, com refrigério, com cura, com milagre. A obra é tua, Senhor, e nós clamamos a ti nesse momento. Faz a obra em cada um de nós. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua presença. E sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Então opera em cada coração que te fala agora, em cada vida que nesse momento abre o seu coração diante do trono da tua graça. O Senhor conhece, Pai, o nosso levantar e o nosso assentar, o nosso entrar e o nosso sair. Então, meu Deus, seja o Senhor dirigindo a cada caminho, a cada vida, a cada necessidade. Nesse momento, nós entregamos tudo nas tuas santas e gloriosas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Glorificado e exaltado seja sempre o nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, vamos agora fazer aquela oração, né? De intercessão. O irmão Luiz vai fazer a oração, Deus vai dirigir aí as coisas que ele vai colocar diante do altar, e cada um de nós aqui também vai colocar aí as suas necessidades. Claro, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, diz a palavra do Senhor, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, coloque em primeiro lugar as coisas espirituais, e depois sim acrescente aí aquilo que é a sua necessidade, aquilo que você está precisando. Eu quero orar por uma pessoa que está passando por uma dificuldade, uma luta, um problema de enfermidade, né? Um problema familiar, um problema sentimental, conjugal. Ore, é para orar mesmo, tá? Não deixe de orar, coloca diante de Deus, seja qual for a situação. Não, probleminha de nada, não estou conseguindo resolver. Não está conseguindo resolver? Ora, coloca diante de Deus, tá? Não, mas eu tenho vergonha, porque, puxa, todo mundo resolve, se eu não consigo. Você não está conseguindo resolver? Coloca diante de Deus. Não complica não, coloca diante de Deus. Você vai ver que de repente era até uma coisa fácil, Deus vai te dar uma luz aí e tu vai conseguir resolver isso aí, tá? Então, coloca diante de Deus, faz o teste, prova e vê que Deus, Ele é bom, tá? Muito bom. Irmão Luiz, o irmão está com uma palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Eduardo. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos, meu Deus, louvar e engrandecer o teu nome. Queremos colocar agora nas tuas mãos, como já disse o pastor Aguilar, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Queremos agora colocar nas tuas mãos todas as nossas dificuldades, e pedindo, Deus, que o Senhor traga a resposta, porque o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades, o Senhor é o Deus que se preocupou conosco e sacrificou o seu próprio Filho para estarmos contigo na eternidade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos a preocupação de cada um, a dificuldade que o irmão está sentindo, mas nós queremos pedir por todos, estamos orando em concordância. Então seja o Senhor a trazermos a resposta. Não sabemos. Pode ser um problema de casamento, filho nas drogas, dívida, desemprego, uma mudança de emprego, uma questão de estar querendo procurar um apartamento para comprar, ou um lugar que não tem lugar para onde ir, passar por uma prova para concurso público, uma questão grave, de doença grave. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos responda e que, enquanto aguardamos a tua resposta, seja o Senhor a fortalecer os nossos corações para vivermos realmente em santidade, em novidade de vida,
para continuarmos tocando na nossa vida, sempre debaixo da Tua orientação. Senhor, em nome de Jesus, nós somos Teus filhos, em Cristo Jesus. Então pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos, independente de qualquer outra necessidade, que o Senhor nos conceda saúde, que o Senhor nos faça crescer espiritualmente, em nome de Jesus, que possamos cada vez mais crescer no Evangelho, em conhecimento, para podermos Te adorar cada vez mais em espírito e em verdade. Agora queremos colocar nas Tuas mãos o nosso Brasil, que anda num caminho muito difícil. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero Te pedir, primeiramente, que o Senhor nos dê forças para passar por esse momento de extrema dificuldade. Eu quero Te pedir que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor trabalhe no coração dos nossos representantes legais, que o Senhor dê a eles forças para enfrentar, para se arrependerem e pedirem perdão dos seus pecados, mas que eles tenham força e dignidade para enfrentar quem está tentando nos escravizar e tirar a nossa liberdade de expressão. Queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor desvie o Brasil do caminho do mal, que o Senhor abençoe os campos, que a indústria volte a crescer, que o comércio e a prestação de serviços prosperem. Por fim, eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor também toque no coração dos gaúchos, das pessoas do estado do Rio Grande do Sul, que perderam tudo que tinham, mas que seus corações sejam protegidos, sejam consolados pelo Teu Espírito Santo, porque a verdadeira riqueza está na eternidade. Sara as nossas almas, meu Deus, e no nome de Jesus. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor cuide e proteja o Estado de Israel e também as pessoas que vão levar a Tua palavra aos hospitais, aos presídios e aos que vão a outros países, correndo o risco de perderem a própria vida. Então proteja-os e livra-os, renove suas forças. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora agradecer a Deus, né? Por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né? Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui por volta das 8h30 da manhã. E no dia 31 nós estaremos com aquele culto à noite, né? Então, ele vai ter outro compromisso aí na parte da manhã. No dia 31 de agosto, o nosso culto ele vai ser à noite. Então, na semana que vem a gente torna a avisar, mas só para a gente ir preparando aí, já ir se organizando aí, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, mais uma vez agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, por termos participado da ceia do Senhor. Eu concordo, meu Deus, com a oração que o irmão Luiz fez agora, a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do trono da Tua graça. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu coloco diante do Senhor também a vida da nossa irmã Tereza, para que o Senhor continue abençoando. Ela tem aí evoluído gradualmente, de uma forma lenta, mas progressiva, que o Senhor continue operando aí na vida dela, em nome do Senhor Jesus, e que logo ela possa estar estabelecida, dentro das suas limitações, ter uma qualidade de vida, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa a cada uma destas pessoas que estão participando aqui conosco desta oração, as suas vidas, casa, família, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa. Abençoa o seu trabalho, as suas atividades, abençoa, meu Deus, que os Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda a todos
uma semana repleta da tua presença, do teu poder e do teu Espírito Santo. E que ao término desse culto o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tendo a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana aí, juntamente com os seus, repleta da presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.